Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Ao filho do apóstolo Paulo na fé, Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, de coração teu nome, a salvação conduz às boas obras, né? A salvação conduz às boas obras. Então, quem não é as obras que conduz à salvação, né? Aí é a salvação que conduz às boas obras. Então, quem está salvo em Cristo pratica as obras de Cristo, né? Ele que está salvo, ele pratica as obras de Cristo. Aquele que não está salvo pratica as obras do mundo, de Satanás. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos outrora, né, no passado, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Para que, sendo justificados pela graça, sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Diga glória a Deus e glorifica o Cordeiro, né? A palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré. Diga glória, glória, glória à tua palavra, Senhor. Começando lá do começo. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, né? Olhe para cá. Então ele adverte a Tito que advirta o povo de Deus que sejam sujeitos às autoridades, né? Aos governadores e toda autoridade constituída pelo governo, ou autoridade eclesiástica, lógico, né? Autoridade eclesiástica, que é a maior autoridade que tem, é a autoridade eclesiástica, né? A autoridade que Deus dá ao homem. Essa autoridade de Deus, a eclesiástica, ela é a maior autoridade porque ela vem de Deus. Amém? Lógico que a pessoa não vai obedecer se for algo injusto, né? Se for contrário à palavra de Deus, a pessoa não deve obedecer, lógico. Nas leis
se forem contra a palavra de Deus, não é para obedecer às leis. Se não forem contra, tem que obedecer sim, com amor. Ele diz que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, olhe para cá. Ele está mandando a pessoa ser mansa com todos os homens, que a pessoa não contenda e nem seja infame. Né? O que é uma pessoa infame? É injuriar outra pessoa, né? Caluniar, injuriar, contender, tudo, né? É o mesmo significado. E é porque antes da pessoa conhecer a Cristo, ela era assim. Então, aqueles que não conhecem a Cristo, que não estão seguindo o Evangelho, eles infamam as outras pessoas, né? Colocam má fama na pessoa, injuria, calunia, fala falsos testemunhos. São as fake news, né? Fake news. Mentem a respeito das pessoas, injuriam elas, contender é brigar, discutir, se dividem, facção é dividir, estão se dividindo, dissensões. E o apóstolo Paulo orienta que o servo de Deus não deve fazer isso. Isso quem faz é as pessoas mundanas que estão escravizadas no pecado, elas que fazem esse tipo de coisa. Você vê aí, né, que as pessoas mundanas realmente fazem isso, né? Desascou com o Bolsonaro, né, com o presidente da República, com os governadores, vai para o YouTube, para a televisão, né, difama, se revolta, no popular esculhamba, né, como dizem aqui no Ceará. Falta um mínimo de respeito e consideração para a pessoa que é até uma autoridade. Mentem, injuriam, caluniam, fazem todo tipo de coisa, discurso, contendo. Aí o outro vai lá e rebate, né? Os políticos brigam muito assim, as pessoas públicas, né? As pessoas fazem sucesso, vivem de fama. Há uma fofoca ali, aí um diz uma coisa, outro diz outra, e começam a discutir, e diz, foi fulano de tal, ele faz isso, outro ele faz aquilo, começa a difamar, dizer as coisas com a pessoa, né? Indo contra a honra da pessoa. Preste atenção, olhe para cá. Então as pessoas fazem isso. É a famosa fofoca, né? Fofoca, contende. Olha, tu viu isso, tu viu aquilo, como é errado, não sei o que, não sei o que. No lugar dela estar orando para a pessoa se consertar, ela está condenando e difamando mais ainda a pessoa e a obra de Deus. O próprio Deus, ele não faz isso, né? Ele só faz no último caso, quando a pessoa realmente não está querendo ouvir. Aí ele mostra, né, tudo, mas é misericordioso. Então manda ser obediente às autoridades, todas elas, lógico que se não for contra a palavra de Deus. Se você obedecer às autoridades, se estiver dando uma ordem que é contra a palavra de Deus, você vai estar pecando junto com ele, vai para o inferno. E ele manda ser manso, tranquilo, não contender, não brigar, não discutir, não dar resposta, não difamar ninguém. As pessoas do mundo fazem isso, é de porta em porta fofocando, falando nos grupos, nos trabalhos, falando da vida da pessoa, o que a pessoa fez, e por aí vai julgando. Mas aquele que serve a Cristo não é para estar com essas coisas, que isso é
Pecado leva a pessoa para o inferno. Só que tem gente desse jeito aí, dentro das igrejas, que difamam as outras. Isso é rebeldia, né? A palavra de Deus diz que não é para fazer isso, elas estão fazendo, estão sendo rebelde contra Deus, assim como Lúcifer foi e é. Elas são rebeldes, que ela está se rebelando contra a palavra. A palavra diz que não é para ela estar falando demais, que não é para ela estar julgando, não é para estar fofocando, que não é para estar se revoltar contra as pessoas, não é para brigar, não é para gritar, não é. E ela está fazendo, ela está se revoltando contra Deus. Está se revoltando contra Deus, se rebelando igual Lúcifer. Vai para o inferno também se não se ajeitar. E hoje só que você vê, né, dentro das igrejas, no YouTube mesmo, esse tipo de coisa. As pessoas brigando umas com as outras, contendendo, difamando, né? E ela com um pecado pior do que a do outro também. Um mandando o outro santificar e ele não se santifica. Um cobrando o outro sem ele mesmo fazer. Só o que vê as pessoas contendendo, brigando, debate, né? Fazendo debates em televisão, debate em rádio. Não faz um debate da palavra de Deus. Debate é contender, está dizendo. Injuriu as outras igrejas, né? Fala mal, né, das outras igrejas, no sentido de ser perverso mesmo, não é no sentido de falar a verdade. Que a igreja ali é mundana, tudo bem. Só fala, a igreja é mundana, não vá para lá que eles fazem isso. Com mansidão, não com ódio, não com prazer de difamar. É diferente. E orar que a pessoa sai de lá, não com prazer de difamar, de sair fofocando e falando, não, fulano está numa igreja daquela, você vê, não. Como se estivesse tendo prazer daquilo ali, como se ela fosse superior e os outros não. Ele diz no 3, porque também nós éramos. Ele está dizendo que eles são convertidos e éramos insensatos, né? Essas pessoas são insensatas, são desobedientes, que estão discutindo, estão, né, contendendo, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, desejando todas as cores do mundo, são maliciosas, são invejosas, odiosas e odiando umas aos outros. Ou seja, a pessoa, olha para cá, fica odiando uma a outra, começa, um diz uma coisa, outro diz outra, começa a contender, começa a criar o ódio no coração da pessoa, daquele outro. O ódio, né, vai nascendo. Quantas pessoas, por causa do mal entendido, estão com raiva das outras e guardando ódio, e o ódio só crescendo, viu? O ódio só vai crescendo, não diminui não. Se a pessoa não se livrar logo do rancor, do ódio, da raiva, ele só tende a crescer, e é o demônio que vai entrando. Entra um, entra outro demônio, entra outro, outro, até não sair mais. O ódio vai crescendo, a raiva vai crescendo, a falta de perdão, e geralmente é um câncer, né? Câncer é um câncer na alma. Estava até falando esse dia porque, né, a desobediência é um câncer na alma. A palavra de Deus, especificamente a falta de perdão, o rancor, o ódio, o ressentimento, ele vai corroendo a pessoa nem há. Muita gente dentro das igrejas acha que não tem, e passa ano e após ano, a pessoa acha que está liberta e está ali com um mal entendido no coração e não consegue tirar o mal entendido. Tem que tirar antes de partir. E ela acha que não tem, ou seja, é uma coisa que vai crescendo
Dentro dela ela não percebe que tem. Quando é uma ferida exposta, a pessoa percebe a ferida, né? Quando ela, né, sei lá, bebe, fuma, quando ela se cansa, corre, o corpo dela, né? Quando ela peca se prostituindo, ela sabe que pecou. O corpo dela está ali falando que ela pecou. O corpo expressa. Mas esses pecados que é sentimentais, que é ódio, que é rancor, que é um assunto mal resolvido, que é uma discussão, um falou, tu viu, um ouviu dizer, eu ouvi dizer que foi isso, que ele me disse isso. Isso aí, ele vai crescendo dentro da pessoa, a pessoa não vê. E chega uma hora que não sai mais. Como todo pecado que cresce, o demônio ali cresce e não sai mais. Ela não consegue se libertar. E sofre, ela vai sofrendo e ela sabe, procura de todos os jeitos entender o que é que está acontecendo, não consegue. Vai até para a igreja, até ora, até faz tudo enquanto no mundo, ou não vai para a igreja, ou não faz mal a ninguém, como se diz, mas não consegue entender porque está dando errado as coisas, porque tem aquele. É um mal que está ali, enraizado, igual câncer. Um desejo, uma paixão que não foi correspondida, né? Estou falando de homem e mulher, não, só isso não. Estou falando de desejo e paixão. Que a pessoa, eu quero meu filho aqui perto de mim e ele foi para longe. Eu perdi isso, perdi aquilo. Fulano de tal ganhou isso de mim, ele está na frente. Esses desejos são paixões mundanas, são competições que a pessoa não quer perder. E acaba crescendo mal dentro dela. É a famosa inveja, se sente que o outro está sendo abençoado. Que é uma pessoa idólatra também, ela é idólatra, chega a ser idólatra. Quer voltar às coisas do passado, não tem mais condições. Quer viver o passado, viver um passado de glória, né? Mais ou menos. Glória humana. Agora não vive mais, quer voltar por fim na força, a ser rico, a ter um bocado de coisa, a ter gente paparicando, a estar por cima da carne seca. Não consegue mais ser autoridade, sei lá, a pessoa ser bonita, né? O rosto ficou só o couro recaído, corpo, né? Tudo caído. Tudo isso aí, nessas modelos, nesse pessoal que vive de aparência, pessoal que vive da vaidade, aparência, meu amigo, é matar ela, se ao cortar o rosto dela, se ela se ferir, ou ela envelhecer, para ela é uma facada no coração mesmo. Cada vez que ela olha para o espelho e vê uma ruga aparecendo, ou vê uma pessoa mais nova do que ela, mais bonita, é uma facada mesmo, é um que dói o coração. A pessoa sente assim, porque está na vaidade, está na coisa, quer voltar, por isso que se arruma, por isso que faz plástico. São os deleites que você puder imaginar que amarra a pessoa. Ou seja, ela não quer largar isso aí, deseja, Jesus já está tirando, trabalhando para ver se salva ela, e ela desejando essas coisas, e vai guardando dentro dela, vai crescendo isso aí, seja por vaidade, seja mágoa, seja o que for, ela quer ter uma vida que não é para ela ter. Se Deus já tirou, ela está querendo botar, ou ela não quer largar. Então isso aí cresce dentro da pessoa, uma vingança. Isso aí é muito mal, isso é coisa mundana, isso é demônio dentro da pessoa, isso é mal. A pessoa que está nos caminhos de Deus tem que se livrar disso aí. Não pode ter isso aí, quem é discípulo de Jesus não pode ter raiva do outro irmão. Na hora que o irmão fez o que fez, não pode ter ciúme.
Ah, está ali, tem ciúme do outro que está ali. Pode ter ciúme. Que Deus lhe deu, ninguém toma. O casamento, quem sela é o Espírito Santo. Ele uniu o casal. Quando ele une o casal, ele dá um novo nascimento. Os dois são um novo nascimento. Nasce os dois de novo. Os dois são modificados, o casal. Ninguém separa. Ninguém. Quem une o casal é o Espírito Santo. Então todas essas coisas, a pessoa quer tem ciúme, quer se vingar, por aí vai. São deleites da vida. Pode ter isso. Discussões, contenda, briga, forçar os outros, né? Lógico, quem está dentro da sua casa você tem que cobrar. Estou falando quem não está sob sua autoridade. Na igreja eu tenho que falar. Quem está sob a sua autoridade você tem que cobrar. E falar, né, para os outros. Evangelizar, viver a palavra e falar e orar que a pessoa mude. Porque quem muda ela vai ser o Senhor. Ele me disse: é eu que venho e tiro, quando tirei você do mundo, e vou cuidando. É Ele que vem e faz, não é a pessoa. Ele quer que prepare só o terreno, que a pessoa viva a palavra de Deus, dê bom exemplo e pregue a verdade e ore para cá. Só isso. Se Ele quiser, Ele vai lá e tira a pessoa, como Ele tirou um bocado aí, está tirando. Como Ele disse: eu terei misericórdia que eu tiver. Ou seja, Moisés, não é porque tu está me pedindo que eu vou aparecer não a ti. Porque até esse desejo quem colocou foi Deus, que Ele coloca o querer e o realizar no coração da pessoa. Moisés queria ver Deus, que Deus que botou a vontade de Moisés. Moisés não vivia no Egito, não era no faraó. O Senhor que libertou ele, que fez aquilo, né? A obra. Então Ele salva quem Ele desejar. Ele sabe, né, os horários certos, o dia. E quem Ele desejar, acabou. Senão é obrigado eu estar dizendo como Ele deve fazer. Ele diz no 4: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, né? Está chamando Jesus de a bondade de Deus. Jesus é a bondade do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz que apareceu, né, aos homens, com amor para com os homens. Jesus apareceu com amor aos homens, não em virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, que derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo. Né? Que Ele se manifestou. Olhe para cá agora, né? Para você entender. Ele está dizendo que Jesus se manifestou. Jesus é a bondade de Deus. Se manifestou aos homens, não porque os homens fizeram algo para merecer essa manifestação. Os homens não fizeram obras justas para merecer que Jesus se manifestasse na vida deles. E Jesus se manifestou. Isso chama-se graça, misericórdia. E os lavou com o sangue, com o fogo do Espírito regenerado. Não que nós tivéssemos feito obras que merecêssemos que Ele viesse nos salvar, se manifestar. Ele se manifestou por amor, por graça. Ele é o amor de Deus, a bondade. Nós não fizemos obra nenhuma para merecer que Ele viesse e se manifestasse a nós, se desse a conhecer. Pelo contrário, só fizemos obras, mas Ele veio e se mostrou a bondade dele, e
nos mostrou as obras verdadeiras para fazer. Aí é outra história. Aí já é outro, né? Já é outro negócio. Aí já é mais difícil, né? Deus se manifestou a Abraão. Abraão era idólatra, não conhecia nada. Abraão era uma pessoa, pecador igual aos outros, né? Só que Deus, é que ele está dizendo, por pura misericórdia, não que Abraão tivesse feito o que era bom. Para Deus, Deus olhou, aquele homem ali é bom, eu vou me manifestar na vida dele e vou mostrar a ele o que ele deve fazer para ser salvo. Não. Deus olhou, escolheu. Eu tenho que escolher alguém, né? Tudo é pecador, vou escolher esse aqui. Por graça, por amor e misericórdia, se manifestou a Abraão e disse a Abraão o que ele tinha que fazer. Abraão, sabido, esperto, fez e foi abençoado. Essa é a graça. Você está entendendo? Ele está dizendo, Jesus é a bondade de Deus que nos encontrou e nos salvou pelo seu sangue, pelo regenerar. Não porque houvéssemos feito obras boas para ele chegar para nós e nos salvar. Não. Nós fizemos obras más, mas ele, sendo tão bondoso, nos mostrou qual é a obra verdadeira que devemos fazer. É assim. Aí, se a pessoa vai fazer ou não, aí ela vai decidir usar o livre-arbítrio dela. Se ela fizer, ela prova que ama a Jesus, a Deus. Prova que quer ir para o reino de Deus. Se ela não fizer, ela prova que quer ficar no mundo e ir para o reino de Satanás no inferno. O amor vai ser provado a quem a pessoa escolhe a seguir. Se você escolhe seguir a Satanás, ao mundo, ao deleite, você está amando aquilo ali, então vai com ele lá para lá, né? Se prova que ama ele, lógico. Satanás disse, meu servo, minha serva. Ele disse, e é mesmo, né? A pessoa está seguindo. Ele está mentindo, não. Ele tem autoridade ali. E diz, olha como ele me ama, como faz o que eu mando. Jesus diz a mesma coisa, olha como a minha serva me ama, faz o que eu mando. Então Jesus, se não tivesse manifestado a pessoa, Deus Abraão, ficava lá, Abraão ia morrer. Mas não, Deus é bondoso, se manifestou, Jesus se manifestou e disse, não, você está errado, você tem que fazer isso aqui. Arrependa-se disso aí e faça isso. É assim, essa é a graça de Deus. E a Bíblia diz que Abraão creu e foi imputado por justiça, foi justificado. E aqui ele diz que nós somos justificados por Jesus Cristo. Então a pessoa tem que entender essas coisas. Tem que entender isso. Que ela é merecedora do fogo eterno, porque ela pecou desde Adão e Eva. Adão e Eva foi destituído do paraíso da glória de Deus. Não morreu eternamente, porque o próprio Deus veio salvar, deu uma oportunidade, que não deu a Lúcifer. Mas o homem morreu, ficou longe de Deus. Mas ele veio dar mais uma oportunidade. Então, essa oportunidade que ele nos dá, não abusemos. Ele se manifesta a todo indivíduo. Essa é a bondade de Deus. Jesus é a bondade de Deus que se manifesta a todo indivíduo humano, de diversas maneiras, diversas formas, diversos tempos, épocas e dias, mostrando quais são as obras que a pessoa tem que fazer, mostrando o que é que ela deve seguir, que está na palavra de Deus, a Bíblia, mostrando que ela tem que se arrepender das suas obras pecaminosas, mas da sua ignorância, e fazer as obras de justiça de Deus. Que a primeira obra que ele manda fazer é: arrependa-se de tudo que vocês aprenderam e faça o que eu vim dizer.
Aí vem, perdoa. Primeiro, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, amar o próximo, perdoar, santificar, por aí vai. Tudo que a gente já sabe que tem na Bíblia. Não ser injusto, não ser profano, não difamar, não contender, não duvidar. Todas essas coisas que a gente já aprendeu e que tem na Bíblia. Ele veio mandar a gente se arrepender e mandar fazer essas obras aí. Se a pessoa fizer, agradará ao seu coração e ele, por misericórdia, salvará a pessoa, porque ele morreu foi para isso, é para salvar. Ele quer salvar todo mundo. O problema é que nem todo mundo quer obedecer a sua palavra. Esse é o grande problema. E tem que obedecer todos os dias até o fim. Obedecer não à força, mas com amor, com gratidão, com humildade, com temor, que também é um dos mandamentos que ele manda fazer. Ser humilde, manso. Isso aí, não falta nada não. Se a pessoa for achar ela não acha uma brecha aí para ela fazer o que é errado. Pode procurar uma brecha que você não encontra de querer se justificar para fazer o que é errado. Não encontra de jeito nenhum. A Bíblia manda várias vezes cuidar do corpo, que é templo, o quê? Do Espírito Santo. Então, se eu como demais, se eu como coisa estragada, se eu ingiro bebida alcoólica, se eu isso aqui, se eu não durmo direito, se eu me prostituo, se eu ando nu, se eu falo imoralidade, se eu falo mentira, se eu grito, tudo que é usado do corpo é pecado. Pronto, começou. Se eu fumo, não está escrito que fumar é pecado? Está escrito que o corpo é templo do Espírito Santo. E aí, faz bem à saúde cigarro? Não, então pronto, meu irmão. Pronto. Vai ser mal, querendo achar. Deus está mandando é tu largar, não é se justificar para continuar pecando, não. Ele se alegra quando você vai, reconhece e luta para largar, não é atrás das coisas, não. Justificar. Deus não deixa faltar nada na sua palavra. Então, se a pessoa fizer o que Jesus está mandando na palavra dele santa, pode ter certeza que ela alcançará misericórdia. A pessoa não faz toda a palavra, faz só alguns, cumpre só alguns mandamentos. E o de todos se enquadra na humildade. Ela não tem humildade para reconhecer os erros, para reconhecer o que ainda falta ela cumprir a palavra. Ela não conhece, ela não tem a humildade para reconhecer isso. O que tem dentro dela ainda que tem que ser tirado, ou que está voltando do passado, que está perturbando ela. Ela não tem humildade para entender isso, para tirar, acha que está certa, é soberba. A Bíblia diz que não pode ser soberba, então ela se enrolou do outro canto. Se livra de uma coisa e se enrola na outra. Porque a palavra de Deus é completa. O homem tem que ser perfeito e completo na palavra. Não é só em meia coisa, não. É assim. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos glorificar. Glorifique e diga glória, 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 glória ao eterno Jesus de Nazaré. Feche seus olhos. Pai eterno, Pai querido, obrigado pela essa palavra maravilhosa, Senhor. Nos ajuda não, o Senhor já ajuda demais já. A fim foi tudo. Ó meu Pai, só nos perdoa porque somos pecadores, mas o Senhor já fez tudo e faz tudo. Só temos a te pedir perdão, pedir força para resistir, Senhor, o pecado. Pedir o teu sangue, a tua graça, a tua misericórdia todos os dias da nossa vida, porque o Senhor
já fez e faz tudo por todos nós, Paizinho. Te agradecemos por enviar o teu Filho amado, Senhor Jesus, o Espírito Santo, por nos perdoar. Recebe o jejum da tua igreja agora, feche seus olhos, entrega o jejum. Recebe o jejum, meu Senhor, que foi aberto ao meio-dia até agora, com a forma de te adorar e pedindo libertação de todos nós e aprisionamento dos demônios que nos faz pecar contra ti, contra o céu. Não só a nós, mas toda a tua igreja, todos que não te conhecem, os que estão afastados, não têm força para voltar, os que estão partindo para a eternidade. Paizinho querido e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos liberta de nós mesmos, nossos deleites, prazeres, memórias pecaminosas, das vaidades, nos liberta da pomba-gira, nos liberta da morte, do inferno, da fome, de toda coisa ruim. Ó meu Pai, do pecado que jaz em nós, da macumba, do feitiço, das retaliações deste mundo tenebroso. Paizinho santo, queima bastante Satanás 12 vezes mais que o mês passado, e liberta não só nós, mas todo aquele que o meu Senhor se aprazer. Pedimos tua misericórdia, que a tua vontade seja feita, que ela é única, que é boa, perfeita, agradável. Que a igreja diga que assim seja, e glorifica bem forte o Senhor da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Filho do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Glorifica e diga: glória, 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 pela sua morte e o seu sangue, porque Ele nos libertou. Ele é a salvação, Ele é que convence, é o Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que pega a alma e leva para o céu por sua misericórdia. Glória, glória ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, hoje, amanhã e eternamente.